Alternativas para promover o acesso igualitário à prática de atividades físicas. E esse é o tema. Alternativas para promover o acesso igualitário à prática de atividades físicas. Beleza? Por que que esse tema é importante? Porque ele não é só sobre atividades físicas, tá? Você já viu que muita gente está fazendo atividades físicas na pandemia. E muita gente está cobrando que outras pessoas também façam atividades físicas. Essa, então, é a palavra-chave do tema. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui faz atividade física? Caraca! Bora dar o gás. Bora começar. Por que esse tema aqui ele é importante? Porque ele não é só sobre atividade física. Você obrigatoriamente tem que falar sobre a questão do acesso igualitário. O que significa acesso igualitário? É um comando expresso do tema. E acesso igualitário, ele tem... Quando eu falo em acesso igualitário, eu estou falando sobre questões de desigualdade. Tu entendeu? Muita gente não faz atividade física, não é porque não quer fazer. Muita gente não faz atividade física porque não consegue ter tempo para fazer. E não é porque se enrolou, mas muita gente não é que se enrola, muita gente não consegue porque tem que trabalhar muito. Então, qual que pode ser a tese para esse tema de hoje? A tese, profinho. Vocês lembram, galera, como é que cria tese? O grande problema é, muita gente esquece as coisas, tá? Você não pode esquecer. A tese vai ser a desigualdade no acesso às atividades físicas representa grave problema. Representa grave problema. Representa grave problema. Beleza? Essa é a tese. Ó, então a tese vai ser: a desigualdade no acesso às atividades físicas representa grave problema. Todo mundo aqui lembra como é que cria a tese? Muito importante você não esquecer as coisas, tá? Muito importante. Eu quero que vocês me digam. Quem aqui lembra como cria a tese? Fala eu. E qual é o direito, galera, que mais tem a ver com esse tema? Direito à saúde é um direito bom. E direito à igualdade também é muito bom, tá? Então, saúde e igualdade são direitos que têm a ver com o tema de hoje. Beleza? Entenderam, então? Ó, quais foram as duas introduções que a Natália fez? A primeira introdução que ela fez para esse ano foi aquela assim: em 1978, representantes do povo, reunidos em Assembleia Constituinte, instituíram um Estado de Direito. Começa assim. Beleza? Representante do povo, travessão, etc. Representante do povo. E a segunda introdução que ela criou foi, na verdade eu e ela criamos, foi aquela em 1988, a Constituição Cidadã, eu não esqueci agora como é que um dos documentos mais importantes para a história do Brasil, 2 pontos da Constituição Cidadã. Era assim: o Brasil conhecia, a sociedade conhecia um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Essa foi a segunda introdução. Qual é a introdução que eu vou passar para vocês agora? Quem quiser usar a introdução, fazendo a introdução sem o modelo, vai usar essa aqui, tá? Vou falar de um cara muito bom que vocês podem usar. Que cara é esse, profinho, que você vai falar? Ele é brabo demais. O nome dele é Hipócrates. Já usaram Hipócrates ou não? Quem aqui já usou Hipócrates na redação? Quem que foi Hipócrates? Hipócrates também é conhecido como pai da medicina.
Beleza ou não? Hipócrates é conhecido como pai da medicina. Ó, então o Hipócrates, o que ele fez? Quem que foi ele? Profim, é o cara que é hipócrita? Não, Hipócrates tem nada a ver com hipocrisia. Aí você fala assim, Hipócrates é o cara que é hipócrita? Não, claro que não. Hipócrates dizia o seguinte, galera, que a anatomia... Olha isso. A anatomia humana, olha isso, tá? Exige constante movimento do corpo. Exige constante movimento do corpo. A anatomia humana exige constante movimento do corpo. O que o Hipócrates chama de motricidade. O que o Hipócrates chama de motricidade. Vocês entenderam ou não? Até agora. O Hipócrates dizia, né, que a anatomia humana ela exige constante movimento do corpo, um processo chamado de motricidade. Show de bola ou não? Ele continua. De modo que a inércia seria a causa para várias adversidades. Aliás, adversidade não, para várias enfermidades. Fica melhor assim, enfermidade. Entenderam, então? A anatomia humana exige constante movimento do corpo, processo chamado de motricidade, de modo que a inércia seria a causa para várias enfermidades. Essa é a abordagem que vocês podem usar em qual parágrafo? No parágrafo de introdução. E aí eu pergunto para você uma coisa, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje vai dizer o seguinte, ó, todavia, a desigualdade no acesso às atividades físicas impede essa motricidade proposta por Hipócrates. Tu entendeu? Hipócrates dizia que o corpo humano ele exige constante movimento. Todavia, a desigualdade no acesso às atividades físicas impede essa motricidade proposta por Hipócrates. Tu entendeu? Então, tem que ter em todos os parágrafos a referência clara à falta de dinheiro. Esse tema, ele necessariamente, em todos os parágrafos, tem que tratar do problema da desigualdade. Pode ser que um fale mais ou menos, mas todos os parágrafos têm que tocar no problema da desigualdade de alguma forma. Beleza? O João Pedro perguntou, pode usar esse desenvolvimento, pode usar esse repertório no desenvolvimento? Pode sim, pode sim. Você pode usar o Hipócrates, esse repertório no desenvolvimento sem problema nenhum. Beleza? Todo mundo entendeu, então, o primeiro desenvolvimento, a primeiro repertório? Hipócrates, muito importante. Dá para falar sobre vários temas envolvendo saúde, envolvendo sedentarismo, envolvendo obesidade. Dá para usar o Hipócrates nesse conceito. Muito bom, é um repertório já legitimado. O argumento 1 que você vai fazer para esse tema, e olha só uma coisa que eu vou explicar para vocês, tá? Sabe quem é o aluno ou aluna que vai tirar 1000? É aquele que sabe criar os argumentos. Se você souber criar argumentos, ninguém segura você nunca mais. Se você souber criar argumentos sozinho,
Você não fica travado nunca, porque você já vai ter aquilo que desenvolver no parágrafo. Beleza? Argumento 1 vai ser, ó, eu vou dizer que a falta de acesso à renda se mostra obstáculo para a prática de atividades físicas. Beleza? A falta de acesso à renda se mostra obstáculo para a prática de atividades físicas. Exatamente isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês aprendam a criar o argumento. Só vai conseguir fazer o desenvolvimento com qualidade se você souber o que é argumento e o que é repertório. Por exemplo, se eu perguntar para você, se eu disser assim, ó, John Locke é argumento ou é repertório? O que você vai me dizer? John Locke é argumento ou é repertório? Vai me falando aí. John Locke é argumento ou é repertório? Omissão do Estado é argumento ou é repertório? John Locke é repertório. John Locke é repertório. E omissão do Estado é argumento. Eles se completam, eles complementam. Vai ter sucesso na redação quem souber separar as ideias. Brenda perguntou, posso falar da falta de investimento do governo em atividades físicas? Ou seria muito parecido com o argumento 1? Não, pode falar sim. Em vez de falar, Brenda, falta de investimento, usa uma expressãozinha que está muito sendo usada, que é muito legal, que é falta de políticas públicas. Beleza, Brenda? Falta de políticas públicas no combate à desigualdade do acesso às atividades físicas, entendeu? Quando fala em políticas públicas, é mais bonito, é mais eficaz, tá? Mas espera um pouquinho que eu vou desenvolver daqui a pouco o repertório do argumento da omissão do Estado, beleza? Por enquanto, bora falar sobre a falta de acesso à renda se mostra obstáculo para a prática de atividades físicas. Por que eu estou dizendo isso, galera? Por que eu estou dizendo isso? Essa situação da falta de acesso à renda sempre aparece na prova de linguagens. Eu vou repetir que você não entendeu, tá? Esse cara aqui, falta de acesso à renda, que é um obstáculo para atividades físicas, todo ano aparece na prova de linguagens. Então, bora falar sobre um repertório que tem muito a ver com essa questão de desigualdade, né? Que vai ser esse cara aqui agora. Cadê? Tô falando da Master aqui. Que é um repertório novo. Não sei se você já ouviu falar dele. Se você já ouviu falar, fala assim, já ouvi falar dele sim. O nome dele é Seu Pierre. Já ouviu falar no Seu Pierre? O que Pierre, profinho? É o nome do cara, tá? Pierre, olha o nome dele, hein? Pierre de Coubertin. Se escreve Coubertin, se fala Coubertin. A Beatriz Paula falou, algumas empresas estão implantando ginástica laboral. Muito bom, muito bom. Muito bom. As empresas estão fazendo isso, Beatriz, implantando ginástica laboral, não porque elas são boazinhas. É porque se ela não investir na saúde do funcionário, o que vai acontecer? O funcionário vai ficar doente. E se o funcionário fica doente, quem que perde? A empresa. Entendeu? Então a empresa não está implementando essa política de ginástica laboral porque ela é boa.
Ela está implementando, algumas empresas estão implementando isso porque elas sabem. Porque se o funcionário dela for sedentário, ele vai ficar doente. E se ele ficar doente, ele vai faltar. E se ele faltar e ele levar atestado, a empresa é obrigada a pagar aquele dia. Então ela sabe que se ele não cuidar da própria saúde, a empresa vai ser afetada. E é muito importante que a empresa perceba isso mesmo. Muito bom, muito bom. Amanda Luiza falou assim, Profim, pode usar direito versus privilégio? Deve, porque a atividade física é um direito. Não é só a saúde que é um direito. O lazer também é um direito. A atividade física também é um direito. Só que hoje, a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso, porque nem todo mundo consegue ter qualidade de vida para chegar em casa 5 da tarde, tomar um banho, dar uma caminhada. Quem consegue? Cara, qual é o brasileiro que consegue fazer isso? Trabalhar até as 5 da tarde, chegar em casa às 5h30, tomar um banho e 6 horas sair para dar uma caminhada, depois tomar uma água de coco, tomar um açaí, tomar uma água na rua. Cara, é uma exceção da população que consegue fazer isso. Atividade física é privilégio no Brasil. Atividade física é privilégio no Brasil. Beleza? Muito bom. Amanda perguntou assim, pode usar o repertório da OMS, que eles indicam a prática de 30 minutos de atividade física por dia? Pode sim. Pode sim. E aí você vai dizer que a OMS ela indica que todos os seres humanos têm 30 minutos por dia para fazer exercícios. Só que no Brasil, a desigualdade ela impede isso. Beleza? O Gabriel falou, o que não falta no Enem é texto que lá está só lá para atrapalhar. Exatamente, Gabriel. O texto é o maior vilão. O texto é o maior vilão da interpretação. Se você não souber lidar bem com o texto, a sua interpretação toda vai para o ralo. Então bora falar sobre o Pierre de Coubertin. Quem foi esse Pierre de Coubertin? Ele foi um aristocrata francês. O que é um aristocrata? Ele foi aristocrata francês. A aristocrata é a minoria da população antiga, né? Lá do século XVII, século XVI, século XVIII, a minoria que detinha o poder econômico, entendeu? A aristocracia é a parcela da população antiga que tinha dinheiro, beleza? E o que o Pierre Coubertin fez? Ele fez várias coisas, tá? Ele teve várias contribuições. Ele foi o cara que resgatou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Sabia disso? O fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna é o Pierre Coubertin. Na verdade, o nome dele é Pierre de Fred, mas ele ficou conhecido como Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, tá? Inclusive, tem até uma medalha Pierre Coubertin, que é uma medalha dada para pessoas que se destacam nas Olimpíadas com fair play, com espírito olímpico. Estão entendendo quem é esse cara ou não? E o que esse cara fez? Ele promoveu a inserção do esporte nas escolas de Paris. Em 1887. Só lembrar que foi um ano antes da abolição da escravatura no Brasil. Beleza? Vocês entenderam o que ele fez? Se hoje nós temos a prática de atividade física na escola, se hoje educação física é uma disciplina, a gente agradece a contribuição do Pierre Coubertin. Beleza ou não? Antes do Pierre de Coubertin, não se era trabalhada a questão física na escola, sim só a questão intelectual, né? A questão intelectual era muito valorizada, aí depois, com o Pierre de Coubertin, a questão física passou a ser valorizada.
Tanto que hoje é obrigatório que as escolas, todas as escolas que sejam legitimadas pelo MEC, é obrigatório que tenha atividade física. Porque o próprio MEC, a escola lá na França, no século XVIII, na verdade século XIX, né, que é isso aqui, já aceitava que a atividade física fosse implementada. Beleza? Então, se você não lembrar dessa data, você coloca lá que foi no final do século XIX. Todo mundo aqui sabe fazer contagem de século, sabe, né? Ó, é só você pegar 18, se teve 18 mais 1, 18 mais 1 é século XIX. 1800, 1800 é século XVII. 1801, então é 18 mais 1, entendeu? Então, se é 18 mais 1, é século XIX. Entenderam a lógica da contagem do século, galera? Se você não lembrar, coloca lá, foi no final do século XIX. Final do século XIX. Beleza? Esse cara, ele colocou. Mas quem era que tinha acesso às escolas de Paris no século XIX? Era a população pobre que tinha acesso? Era a população que tinha dinheiro ou que não tinha dinheiro que tinha acesso? Quem era que tinha acesso às escolas de Paris? A aristocracia. Ou seja, essa implementação ela não alcançou a parcela pobre. Beleza ou não? Ó, essa parcela ela não foi alcançada. A parcela pobre da população não foi alcançada. Então, a gente vai dizer que o objetivo era disseminar a cultura desportiva. Para você não ficar repetindo prática, atividade física, etc., você pode usar a expressão a cultura desportiva. Na sociedade. Só que assim, o cara, entenda a situação, não seja bobo, tá? O objetivo era disseminar. Entenda uma coisa, não seja inocente, tá? O cara, ele era aristocrata. Então ele tentou beneficiar os amigos dele. Quem eram os amigos dele? Outros aristocratas. Então essa medida ela não atendeu, ela não se estendeu para a população pobre. Beleza? Ó, então você vai dizer que a iniciativa do Pierre de Coubertin não se estendeu à camada carente da população. Beleza? Ela não se estendeu à população, à parcela carente da população. E aí você vai dizer que isso ainda continua sendo realidade. Você vai dizer que essa exclusão ainda é uma realidade na sociedade brasileira.
essa exclusão ainda é realidade na sociedade brasileira. Então, vamos recapitular, galera, o argumento. O argumento é bem tranquilo. Vocês entenderam o argumento? O argumento é assim: a falta de acesso à renda se mostra obstáculo para a prática de atividade física. Se você tem dinheiro para poder trabalhar e poder depois chegar cedo em casa, aí você faz atividade física, tranquilo. Beleza? Porque você tem alguma condição. Agora, quem não tem condição fica sem fazer atividade física mesmo. E aí, o repertório é Pierre Coubertin, aristocrata francês, século XIX. Promoveu a inserção do esporte nas escolas de Paris em 1837. A Crislane me corrigiu aqui uma parada, deixa eu explicar de novo. 1800 é século XVIII. Aí, se colocar mais um, vai ser 1801. Vai ser século XIX. Vamos lá, então. Agora, bora falar sobre falta de políticas públicas. Falta de políticas públicas. Aqui, galera, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu quero que vocês criem esse argumento, esse tópico frasal, usando algumas das estruturas que eu ensinei para vocês. Quem aqui lembra daquelas estruturas para criar tópico frasal? Falta de políticas públicas é o meu argumento, mas eu quero fazer uma frase. Se liga. É isso aqui, galera. Olha só. Vocês vão pegar falta de políticas públicas, vão escolher alguma estrutura de tópico. E aí eu vou escolher, por exemplo, deixa eu colocar essa estrutura 17 aqui, ó. 17, x impede y. Então, eu vou usar a estrutura 17, x impede y. Quem é que vai ser o x? Vai ser o argumento. X vai ser o argumento, y vai ser o tema. X vai ser o argumento, y vai ser o tema, beleza? Ok? E aí como é que vai ser? Vai ser assim: a falta de políticas públicas impede a prática de atividades físicas entre os brasileiros. Todo mundo lembra disso? A falta de políticas públicas impede a prática de atividades físicas entre brasileiros. Falta de políticas públicas é um sinônimo para a omissão do Estado. E é o X. Prática de atividades físicas entre os brasileiros é o Y. E impede é o centro da estrutura. Beleza? Todo mundo lembra disso, não lembra? Ok. E aí agora, para falar sobre isso, tem um repertório que serve para vários temas, que é o próprio John Locke. O John Locke é um filósofo e ele entendia que existe um combinado, que a sociedade e o Estado eles combinam as tarefas.
o Estado tem que fazer a parte dele e a sociedade tem que fazer a parte dela. Se um deles não cumpre, é porque alguém quebrou esse combinado, esse contrato, né? Então, como é que vai ser aqui? Deixa eu colocar aqui o quadradinho. Vamos falar sobre o John Locke. Beleza? Aí aqui, qual é o repertório que eu vou usar? John Locke, filósofo contratualista. Filósofo contratualista. Beleza? O que o filósofo contratualista John Locke defendia? Ele defendia que... Tem uma frase, tá? Que eu queria que vocês memorizassem. Pelo menos memorizassem a ideia da frase. A frase é a seguinte. A frase é que os indivíduos... Olha essa frase. Depositam... Os indivíduos confiam... Não. Os indivíduos dedicam sua confiança ao Estado, vírgula, que, vírgula, em contrapartida, contrapartida é junto, deve garantir direitos aos cidadãos. E um desses direitos, aí você coloca assim, a exemplo da saúde. Um desses direitos é a saúde. E aqui vocês poderiam colocar um metacomentário, tá? Quem é que lembra do metacomentário? E como é que eu poderia botar um metacomentário nessa frase? Os indivíduos dedicam sua confiança no Estado, ou dedicam sua confiança ao Estado, que em contrapartida deve garantir direitos aos cidadãos, a exemplo da saúde. E aí, alguém vai perguntar assim, ué, prof, a pessoa não faz atividade física, é culpa do Estado? Não é culpa do Estado, mas a falta de políticas públicas, ela permite essa lacuna. Não estou dizendo que é culpa do Estado, que o Estado é culpado, mas indiretamente ele acaba sendo responsável sim. Por quê? Porque ele não faz políticas públicas e não garante um direito à população. Deve ou deveriam. Na verdade, ou deveria, né? Que é o Estado deve ou deveria. Entre travessões. O Estado deve, travessão, ou deveria, teste travessão, garantir direitos aos cidadãos. Beleza? E aí você vai dizer que um desses direitos que são negligenciados é o direito à saúde. Aí você pode dizer o seguinte, você pode dizer que a saúde ela deveria ser um direito, mas ela acaba sendo um privilégio. Da minoria que detém. Ó, a saúde é um privilégio da minoria que detém o ambiente confortável, ambiente ou contexto confortável
para fazer atividades físicas. Beleza? A saúde, essa frase é muito boa. A saúde é um privilégio da minoria que detém um ambiente ou contexto confortável para fazer atividades físicas. E quando eu falo contexto confortável, me fala aí uma coisa que traz um contexto confortável. O que traz contexto confortável para as pessoas? O que dá conforto para as pessoas? Fala para mim. O que dá conforto para o brasileiro? É o dinheiro. Contexto confortável é o fator econômico. Se a pessoa ela consegue trabalhar poucas horas por dia, quem é que consegue trabalhar poucas horas por dia? Quem já alcançou... Eita, peraí, o bagulho tá doido aqui. Quem é que alcançou o contexto confortável? Aquele que conseguiu alguma renda. Aquele que tem renda. Aquele que detém renda. Beleza? Ok? Você pode dizer que as atividades físicas são restritas aos brasileiros que as atividades físicas são restritas aos brasileiros que trabalham poucas horas por dia, aos brasileiros que não possuem dupla jornada, aos brasileiros que podem pagar. Aos brasileiros que podem pagar. Podem pagar academias, ou outros centros esportivos. Beleza, galera? Entendeu ou não? As atividades físicas são restritas aos brasileiros que trabalham poucas horas por dia, que não possuem dupla jornada, que podem pagar academias ou outros centros desportivos. E quem que é essa parcela da população? É a parcela da população que detém algum tipo de poder econômico. E quando eu falo deter poder econômico, não é que seja rica, não é que a pessoa é rica, mas ela tem algum poder econômico confortável. Isso é, sim, um obstáculo para a pessoa fazer atividade física. Pode não ser um empecilho, pode não impedir a pessoa totalmente, mas ela é um obstáculo, ela dificulta. Então, galera,
Aqui, em vez de a gente falar que impede a prática de atividade física, a gente pode trocar esse impede por dificulta. Porque, na verdade, a pessoa não está impedida, ela pode. Ela pode chegar meia-noite em casa, cuidar dos filhos, acordar 5 da manhã e fazer atividade física, correr no quarteirão. Ela pode, mas não é confortável para ela. Então, não é que ela esteja impedida, mas ficou mais difícil. Então, aqui, em vez de falar que impede, a gente vai dizer que dificulta. Beleza? Dificulta. Eu acho que dificulta fica mais coerente para essa parada. E quais podem ser os agentes de intervenção? Quais que podem ser os elementos da nossa proposta de intervenção desse tema? Eu preciso encontrar um agente da intervenção que seja bom o suficiente para poder implementar uma política pública. A escola sozinha não vai conseguir, beleza? A escola sozinha não consegue. Então, o agente que eu vou escolher hoje é o Ministério da Saúde em parceria com as prefeituras. É o Ministério da Saúde em parceria com as prefeituras. Beleza? Ministério da Saúde em parceria com as prefeituras. Ministério da Saúde porque ele é responsável pela saúde da população. E prefeituras, elas conseguem dar eficácia à ação, conseguem botar a ação em prática, conseguem fazer a ação se desenrolar. A Beatriz perguntou: vale questionar aos que podem pagar academia, sendo que de alguma forma o Estado promove algumas praças com aparelhos de exercícios? Ô Beatriz, pode sim, Beatriz. Por quê? Porque o Estado ele poderia ampliar essas medidas, entendeu? Fazer ações comunitárias mais eficazes, mais efetivas, beleza? O Estado ele coloca algumas praças com alguns aparelhos ali sim, mas poderia fazer outras coisas. Poderia ter uma academia pública, sei lá, uma coisa mais. A gente está sugerindo, tá, Beatriz? Não que o Estado vai colocar isso em prática. A nossa missão aqui é criticar mesmo. Então poderia ter uma academia popular, que a pessoa tenha um acesso a um acompanhamento com o personal que o Estado coloca. Ah, mas o Estado vai pagar personal. Só faltava essa. O Estado pagar personal de graça para as pessoas. Cara, se isso é importante, então por que não? Se tem um médico gratuito para as pessoas, por que não pode ter um personal que também é um profissional da saúde? Prefeituras com letra minúscula, tá bom, ô Pablo? Minúsculo. Minúsculo. Ministério é maiúsculo, prefeitura é minúsculo. Beleza? Então a ação vai ser viabilizar políticas públicas. Então bota assim, viabilizar. O que é viabilizar? Tornar viável. Viabilizar a prática de atividades físicas. Viabilizar a prática de atividades físicas. Essa vai ser a ação. Por meio de quê? Vou entrar daqui a pouquinho na live lá no YouTube, galera, com o pessoal do canal. Vou encerrar aqui nossa aula agora, beleza? O meio. Por meio de políticas públicas. Aí você dá exemplos dessas políticas públicas. A finalidade é promover a saúde.
é promover a saúde. E o detalhamento, você pode dar um exemplo dessas políticas públicas, como academias populares. Aí você dá exemplo, eu não vou te dar não, se você que vai dar, tá? Academias populares. Vai ser um exemplo, populares, vai ser um exemplo de quem? Um exemplo dessas políticas públicas, tu entendeu? Academias populares vão ser exemplos dessas políticas públicas.